Você concorda que a pandemia e outros fatores têm feito com que muitas vezes os jovens acabem abusando em relação à questão do uso de drogas? Eu não sei o que você acha. Eu acho que esse uso ele tem aumentado até demais, o que é extremamente preocupante. E exatamente por isso, eu montei para vocês uma redação completaça com tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção para a gente poder discutir sobre esse assunto. Bora? Fica de olho que depois da chamadinha eu vou te contar tudo sobre esse tema. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje, para que você possa escrever uma redação espetacular sobre o seguinte tema: o aumento do uso de drogas entre os jovens no Brasil. Pensa comigo, você deve ter reparado que por vários motivos nós temos vários jovens utilizando drogas, e aí a nossa única possível e imaginável tese seria aquela em que você defenderia que sim, há um aumento no uso de drogas entre jovens no Brasil, o que é algo extremamente problemático. Essa seria a sua tese. É muito importante que você perceba que quando nós falamos de drogas, nós não estamos falando somente de drogas que são drogas ilícitas. Nós estamos falando também de drogas lícitas. Estamos falando do aumento do consumo do tabaco, o aumento do consumo do álcool, mas também de drogas ilícitas, maconha, cocaína e outras drogas extremamente problemáticas para os indivíduos como um todo. O que eu sugeriria para você em termos de argumentação para que o seu texto ficasse bem organizadinho? Você pode separar para o seu primeiro parágrafo de argumentação discussões a respeito das drogas lícitas. E neste primeiro parágrafo você comenta, por exemplo, que o próprio isolamento social, a própria pandemia, ela acabou sendo um fator que faz com que os indivíduos, ao ficarem mais tempo em casa, acabem muitas vezes consumindo mais drogas como o próprio álcool e o cigarro, o que tem sido muito recorrente no nosso país. Você pode também discutir no seu segundo parágrafo de desenvolvimento sobre as questões relativas às drogas ilícitas, maconha, cocaína, inclusive você pode falar dos medicamentos que também são considerados drogas e que, se são consumidos sem autorização médica, eles também são extremamente problemáticos. Os medicamentos, claro, quando eles têm prescrição, eles são muito bem recomendados e eles são colocados por um profissional da saúde. Mas muitas vezes as pessoas se automedicam, o que não deixa de ser também uma forma de se drogar. E no momento, por exemplo, pandêmico, em que os indivíduos têm muitas dores, principalmente dores emocionais, esse uso acaba sendo excessivo, o que nós sabemos que é extremamente delicado, extremamente problemático. Quero que a gente pense em algumas possíveis causas relacionadas a esse processo. Como causa, você pode falar, por exemplo, sobre a falta de discussão sobre esse tema, principalmente nas escolas, principalmente nos meios de comunicação. Ah, pessoal, mas eu já vi uma propaganda falando sobre droga. Ah, mas na minha escola já teve uma discussão a respeito desse assunto. Mas ainda é muito pouco, perto do que nós temos na nossa sociedade, perto do uso tão grande de drogas que nós temos na nossa sociedade. Você pode trazer também, como uma segunda causa, os vários problemas psicológicos que os indivíduos têm passado na contemporaneidade. Nós sabemos claramente que as drogas são utilizadas como uma válvula de escape pelas pessoas, como uma maneira de tentar esquecer dos vários problemas vividos. O que nós sabemos que é extremamente problemático, extremamente desafiador. Se pensamos em causas, seria muito interessante que pensássemos também em algumas consequências. Algumas consequências válidas, pensando especificamente nessa questão da droga. Podemos pensar, por exemplo, na intensificação do vício.
Muitas vezes as pessoas usam cada vez mais drogas, muitas vezes as pessoas elas vão aumentando a quantidade da droga ou até mesmo partindo para drogas mais pesadas, o que nós sabemos que é uma consequência extremamente preocupante. Podemos trazer também como consequências questões relacionadas à própria saúde. A saúde do indivíduo vai naturalmente ficar debilitada e nós podemos ter situações específicas que os indivíduos podem passar por situações, por exemplo, de overdose, situações que podem até mesmo colocar a vida do jovem em risco, o que nós sabemos que é um grande problema, um grande desafio. Ah, professor, mas eu quero também repertório sociocultural. Você tem repertório sociocultural para nós? É claro! Você pode citar um documentário espetacular e maravilhoso chamado Take Your Pills. Esse documentário, que está disponível inclusive na Netflix, ele discute sobre o uso excessivo de drogas no sentido de medicamento, especificamente de drogas que são voltadas para o TDAH. Pessoas que utilizam drogas para TDAH sem ter de fato a orientação médica. Pessoas que muitas vezes nos Estados Unidos, para fazer concurso público, para ter um rendimento melhor no trabalho, acabam utilizando drogas de maneira excessiva, o que nós sabemos que acaba sendo um grande problema. Você consegue também no seu texto falar até mesmo sobre repertórios que envolvam novelas brasileiras. Na novela O Clone, por exemplo, nós tínhamos uma personagem chamada Mel, que foi uma personagem interpretada pela Débora Falabella, que mostra literalmente todas essas fases do usuário de drogas. Na novela, ela começa consumindo bebida alcoólica, depois ela passa para a maconha, depois ela vai progressivamente passando para drogas mais pesadas. E nós podemos problematizar bastante essa questão, mostrando que a Mel seria somente mais um exemplo de situações de indivíduos que vão aos poucos se envolvendo com as drogas e que isso seria extremamente preocupante. Você pode e deve também citar como repertório sociocultural a própria Constituição brasileira. A nossa Constituição, no artigo 196, garante a saúde preventiva aos cidadãos. Se nós falamos de saúde preventiva aos cidadãos, seria fundamental que tivéssemos, por exemplo, mais campanhas discutindo a respeito da questão das drogas, algo que ainda é muito ausente no nosso país e que nós vamos resolver daqui a pouquinho na nossa proposta de intervenção. Mais um repertório interessantíssimo que você pode colocar é a série documental também disponível na Netflix, chamada Desserviço ao Consumidor, que tem um episódio que fala sobre a febre do vape. O vape, o cigarro eletrônico, que também pode ser considerado uma droga, que nós temos hoje pesquisas que já demonstram que ele pode e é prejudicial à saúde dos jovens, é um tipo de droga muito consumido na contemporaneidade. Mesmo que não haja um reconhecimento, uma autorização por parte da Anvisa, grande parte dos jovens utilizam esse tipo de substância, o que nós sabemos que é extremamente preocupante. E se nós temos vários problemas, vários desafios, você já sabe, nós precisamos delas, das nossas cremosíssimas propostas de intervenção. Então, vamos a elas, meus queridos. Propostinhas para nós. Uma primeira proposta de intervenção interessantíssima seria que tivéssemos uma discussão efetiva a respeito dos malefícios das drogas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas. Essa discussão ela é essencial para que a gente consiga reduzir esse uso, para que a gente consiga de fato prevenir. E nesse caso, o nosso agente seria o nosso maravilhoso Ministério da Educação, o MEC. Além disso, você pode colocar uma propaganda do próprio Ministério da Saúde, alertando as famílias a respeito desse uso excessivo de drogas por parte dos jovens. Isso pode fazer com que haja um diálogo intenso, com que haja uma discussão sobre esse assunto, o que pode ser extremamente importante, extremamente relevante e necessário na nossa sociedade. E você pode colocar com bastante tranquilidade no seu texto. Além disso, e por último, você pode colocar também uma proposta de intervenção, mais uma, do Ministério da Saúde, que seria basicamente a oferta de tratamento
e recuperação para os indivíduos que são viciados em drogas, tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, que pudéssemos ter uma ampliação no tratamento desses indivíduos, o que de fato seria fundamental na nossa sociedade para que esse problema seja de fato superado. E você, durante a pandemia, tem reparado também um grande aumento do número de usuários de drogas, principalmente entre a juventude? Eu tenho reparado bastante e eu tenho visto que isso é extremamente preocupante. Mas, pelo menos se cair numa redação, agora você já sabe quais podem ser os seus argumentos, seus repertórios, suas propostas de intervenção. Se você quiser sugerir algum tema ou algum argumento repertório, mande para nós nos comentários. Se você quiser continuar nos acompanhando no canal, lembre-se de clicar no sininho para notificações e de se inscrever no nosso canal Aprendi com Papai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!